Pessoal, começando mais um episódio aqui, um podcast da Calmed. Juliano Calegaro aqui falando com vocês e Janaína também comigo aqui. Hoje a gente está trazendo um parceiro, amigo e um médico de altíssima qualidade, cardiologista, intensivista, que é o Dr. João Paulo. Seja bem-vindo, João. Opa, Seja bem-vindo aí. muito obrigado aí pelo convite, Não, né? sempre um prazer. Nós somos mais que colegas, amigos, né? Todos Amigos, aqui, né? exatamente, exatamente. O João, fala um pouquinho, João, da tua formação, direitinho aí, só para o pessoal te Perfeito. conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu tenho 40 anos, né? João Paulo, Pimentel. Eu tenho a formação em 2007, né? Pela Unicamp, né? De medicina. Acabei fazendo depois 4 anos de residência, né? 2 de clínica médica, 2 de cardiologia. Fiz aqui em São Paulo, aqui no HC e no Incora Cardiologia. E acabei ficando, depois da cardiologia, fiz um ano de preceptoria no Sírio. A gente montou a residência de cardio do Sírio. Lá, isso foi 2011 para 2012, foi bem legal, foi uma experiência interessante. Bacana. E depois acabei aí tocando aí as UTIs, né? Faço muito clínica, cardiologia e fiquei agora mais com a parte de terapia intensiva, né? Quando eu já fico mais de 15 anos aí de terapia intensiva. Isso dá um know-how aí pra gente aí pra poder atuar, né? Com certeza, Realmente, com certeza, com certeza, João. Você é um cara aí muito, muito importante aí da Calmed e faz toda a diferença. Aí o que a gente acabou fazendo aqui, né, Jana? A gente pegou algumas caixinhas de perguntas, dúvidas, né, que Legal. normalmente o pessoal tem, né, ainda mais a parte de cardiologia, né? Então o pessoal tem Perfeito. muita dúvida e aí acaba, né, questionando algumas coisas. Ninguém melhor do que você aí para Perfeito. responder para nós, né? E são temas bem atuais, corriqueiros, né? Então a Sim, gente corriqueiro, é muito exatamente. comum, perfeito. Eu E às vezes faço. alguma informação que a gente dá pode ajudar alguém, né? Sim, coisas até né, complementando, a gente faz também né, o consultório de cardiologia, então a gente lida com o público toda hora nesse tema cardiológico, né? Então isso é muito Com importante aí. certeza. Perfeito, é um prazer aí poder Uma agregar. perguntinha aqui, ó. Vamos lá. Perguntaram aqui para nós, só os idosos são propensos a doenças cardíacas? Isso é uma pergunta interessante e cada vez mais em voga, né? A gente vê que existe essa falsa ideia, né, crônica de só o idoso, só quando eu vou ser velho é que eu vou ter problema de coração, e a gente tem visto justamente o contrário, né? A gente tem Exato. visto por N fatores, né, mudança de hábito de vida, fatores genéticos, né, fatores ambientais, que cada vez a gente vê que se infarta mais cedo, né? Tem um estudo do New England, né, que a gente vê que a média de infarto, que era né, antigamente entre 60, 70 até 80 anos, houve um deslocamento para baixo, né? Então a gente vê 40 anos, Impressionante. 50 anos, 60 anos infartando. Então é uma novidade. Então esse é um estigma completamente errado, né, para todos que estão aqui, que não é só o idoso que infarta, não, o jovem. E quando o jovem infarta é pior, né? Pior. Tem, lógico, vários mecanismos para isso. O mecanismo das colaterais, né? Então, o idoso, por exemplo, ele vai desenvolvendo colaterais ao longo da vida. Enquanto ele infarta áreas pequenas, né? E o jovem, que não tem colateral, ele tem infartos importantes, e inclusive com 1/3, só para vocês terem uma ideia. Infartos até os 50 anos, 1/3 morre em casa. Tá? Ó, Então, é uma coisa, 1/3 de mortalidade, ele não consegue nem chegar ao hospital. Pra vocês terem uma ideia impressionante. né, da importância do que a gente está falando aqui, né? Desse tema aí, né? Não, é importantíssimo, né? E você como cardiologista atualizado, atendendo, né, bastante, você observa muito isso Sim. e vê, né? Muito comum, né, Juliano e Jana, a gente muitos jovens, e isso também é uma faca de dois gumes, né? Porque, por exemplo, assim, tem o dado por o pessoal, né, da população já saber que está infartando mais cedo, a grande parcela dos meus pacientes são pacientes jovens agora, tá? Tinha muito Sim. idoso João, no e o que começo, você né? orienta como check-up? Uma pessoa começaria um check-up cardiológico com Olha, qual idade? isso é baseado em algumas diretrizes, tá, Jana? Então tem a diretriz brasileira que segue a americana e um pouquinho europeia, né? Então, geralmente, após os 40 anos, é um fato que a gente tem que fazer exame de check-up, tá? E a última diretriz, né, entre os 30 e 40 anos, o ideal é já fazer Olha como tá um primeiro antecedendo, né? apontamento com cardio. E aí isso vai muito assim, não é uma receita feita, né? A gente vê que assim, né, depende de cada paciente, tem que ver o antecedente familiar dele, Estilo de vida, se né? ele tem já se ele tem obesidade, hipertensão, já os fatores de risco, né? E para cada fator você vai com um exame, né? Então tem pacientes que chegam com 35, 40 anos que eu já tenho que pedir desde até um cateterismo, inclusive, né? Então depende Direto, né? muito direto, né?
depende muito da clínica do paciente, dos fatores de risco, né, dos fatores sociais. Então, tem Estilo de vida. muita relação com o estresse. A gente tem visto o infarto, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem visto né, pacientes com estresse do dia a dia, né? E infartando muito cedo, né? Então, não há uma cartilha, né? Mas né, após os 30 anos é bom já fazer um primeiro apontamento com cardio aí de confiança. Uma das perguntas que mais perguntaram na caixinha foi se o corpo dá algum sinal de infarto antes de se infartar. Que é uma pergunta bacana. Essa é uma boa pergunta para todo mundo. Muitos pacientes me fazem essa pergunta, até familiares. É uma coisa complicada. Assim, existe né, os fatores de risco tradicionais, né, para a parte cardíaca, né, e lógico, o quadro clássico do infarto, o quadro de livro, né, que é aquela dor torácica, impressão, irradiação para o braço, isso ninguém tem muita dúvida, né. Mas cada vez a gente tem visto mais aqueles sinais que são atípicos, né? Então, geralmente mulheres, idosos, diabéticos, né? Hipertensos, eles infartam atipicamente. Então, é um paciente que sentiu uma pequena falta de ar, uma tonturinha, alguma coisa, e pode ser um sinal de infarto. Então, não necessariamente. Tem os infartos assintomáticos, que chama isquemia silenciosa, né? Muitíssimo frequente, só para vocês terem uma ideia, 30% das síndromes coronarianas agudas se manifestam com isquemia silenciosa. Os 30% é muito. Então, aquele paciente que assim, tinha uma faltinha de ar, um desconfortozinho, uma tonturinha, e você vai lá, uma troponina alterada, achei que uma era uma dor de eletroalterada. estômago, né? Muitos chegam assim. Exatamente. Né? Então, não tem, existe, claro, tem os fatores clássicos, né? Os sinais clássicos de dor, isso ninguém tem muita dúvida, né? Mas a gente tem que ter muita atenção para os quadros atípicos, né? Então, e às vezes aquele paciente, existe os quadros súbitos, né? Aquele jovem que infarta subitamente, e o mesmo idoso, mas assim, tem aqueles fatores também que é aquele paciente que já tem placas, né? Então, que é angina estável, que a gente vê no consultório. Então, é aquele paciente que tem uma dorzinha aos esforços. Tem uma dor torácica, um desconforto aos grandes esforços, depois torna-se aos moderados pequenos esforços, ou seja, está instabilizando uma placa. Isso é um subgrupo de pacientes, tá? Mas a grande parte dos pacientes que a gente pega é o primeiro infarto, é a primeira manifestação. Esse é o grande ponto, né? Então, olha a atenção do tema que a gente está falando. Por isso que a prevenção faz todo sentido. Com né? certeza. Se você fala de um paciente que nunca sente nada e vai manifesta com infarto, olha isso, eu tenho que prevenir esse paciente. Sim. Então, a minoria vai ter aquele quadro que vai ter dor torácica, força, angina, né? Então, esse paciente não tem dúvida, ele vai ganhar um CAT prévio, mas a imensa maioria dos pacientes, né? Infarto e ponto. Infarto e ponto. Então, se esse paciente tivesse fazendo uma prevenção adequada, ele estaria tendo menos infarto e morrendo mesmo. Lembrando que tanto o AVC como o infarto são as principais causas de mortalidade, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então é o que a gente tem aí. É uma coisa que quando você complementando o que você está falando, isso não é nem das perguntas do pessoal, mas... Então uma coisa aí que também acaba gerando um pouquinho de dúvida é em relação a rastreio, exames, né? O cara não precisa sair fazendo um monte de exame, o ideal é que ele acompanhe, dê seguimento, acompanhe com um cardiologista, né? Exatamente, Juliano, porque assim, tem o outro ponto do processo, às vezes exames desnecessários. Pois é. São exames que tem radiação, muitos, tem contraste, que você pode alterar rim, né? Então, às vezes você não sabe o que você pede, você não sabe o que você vai encontrar. Então, eu acho que a gente tem que ser criterioso. Eu acho que a gente não pode deixar passar os pacientes de risco, aqueles pacientes que têm que fazer os exames, mas você tem que ter um critério, né? Tem o fator econômico do estresse do sistema de saúde, né? Então, você também tem o fator econômico-social dos convênios. Você também não pode sair pedindo exame a toda hora, não tem nem indicação. Desnecessariamente. Então, eu acho que esse é o ponto. Tem muito paciente que chega para mim, doutor, peça tudo o que você quiser. E teve um paciente outro dia aí que passou no consultório, não tinha fator de risco, né? Eu falei, olha, se você quiser, é um exame básico de laboratório. Aí ele riu para mim e falou, então, às vezes você precisa só de exames básicos, né? Agora, tem um subgrupo de pacientes que vai precisar de exames complementares adicionais, maiores, né? Então, é uma coisa que depende muito do grupo que você está falando, né? Não é uma coisa tão engessada, né? Perfeito. Tem os guidelines que guiam a gente, né? Das sociedades, né? Mas você não pode ter tão engessado também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Uma perguntinha que é bem também comum, que a gente identificou, né? Quem já teve um infarto, né? Quem infartou pode praticar esporte? Pode praticar algum tipo de esporte? Essa é uma dúvida corriqueira de consultório. E aí o que acontece? Não é só dúvida de fazer atividade, mas é a insegurança do paciente em fazer, tá? Muitos pacientes que infartam, eles chegam pra gente, doutor, agora eu não vou fazer mais nada, né? Justamente o contrário, você tem que ser bem medicado, prevenir os fatores de risco, fazer a prevenção no que você está falando, uma secundária, ou seja, já teve o evento, seria a prevenção secundária, e na prevenção secundária tem inúmeros estudos que apontam benefício
de diminuição de mortalidade cardiovascular de você fazer na prática atividade física, tá? Lógico, é uma prática supervisionada, escalonada, tem que estar com os exames em ordem, os fatores de risco Claro. controlados, porque senão a própria atividade pode ser um fator estressante, né? Sim. Então você tem que Desencadeante, fazer, né? exatamente. Então você tem que fazer uma coisa extremamente supervisionada, consulta cardiológica em dia, e aí você, nesses casos, você tem uma diminuição de mortalidade a médio e longo prazo, tá? E aí você vai falar, o que fazer, né? Você pode fazer desde o aeróbio como o anaeróbio. Tem aquele estigma, não, anaeróbio não pode não, de jeito nenhum, porque cada vez mais a gente vê né, risco de lesões musculares. Então, aquele paciente que faz lá, eu quero só correr, se você Sim. fizer o aeróbio com o anaeróbio, a tendência é que você tente fazer exercícios agrupados, né? O aeróbio com o anaeróbio, porque com o aeróbio né, você aumenta a massa magra e né, melhora o fortalecimento com o anaeróbio. Então, a conjunção, você diminui a mortalidade cardiovascular e você previne lesões, né, basicamente, né? Eu acho que também Então- deixando claro que não é uma atividade física competitiva, né? Exatamente. Provavelmente você vai ter um cuidado um pouco maior com Sem esse cara, dúvida né? nenhuma. Esse é um cara que assim, ele já deu um evento para você. Ele já teve um infarto, ele já teve uma angina, ou seja, esse paciente você vai ter que ter cautela, mas dando segurança para ele com os exames adequados, os fatores de risco todos assim controlados, os alvos dele de colesterol, de glicemia, de hipertensão no alvo adequado, aí você tem uma segurança de fazer atividade física e a médio e longo prazo tem inúmeros estudos que apontam uma diminuição de mortalidade. Isso é muito comum. Sem dúvida. Bacana. Bebida alcoólica, cigarro, energético, podem levar... Então, a isso aí doenças é uma cardiovasculares? coisa que, né, intuitivamente a gente vê que sim, né? Então, isso os estudos já comprovaram também, né? Então, você às vezes, assim, né, tem fatores disso que você não conhece e o paciente, desde assim, uso de droga, uso de anabolizantes, uso de energéticos, muita cafeína também. Assim, o café tem que ter um limite de uso também, tem estimulantes, todos esses. O álcool também que você citou, eles são fatores sim que podem levar a um evento, tá? E não só eventos agudos, que a gente acha só infarto, não. Eles podem causar dilatação do coração. Miocardiopatia alcoólica, miocardiopatia por uso de cocaína, a gente tem vários casos, né, que a gente acompanha. Então, é o paciente que usou droga, usou álcool, dilatou o coração, né? Lógico, você diminui o uso, tira a exposição, ele vai melhorando. Muitas vezes não retorna, né? Mas você Sim. estabiliza. Então, esses são fatores sim que podem levar tanto a coronariopatia, né? Que é doença obstrutiva nos vasos do coração, Sim. como também a miocardiopatia, né? Dilatação cardíaca também. E sem contar das arritmias, né? Então, por exemplo, energético, álcool, café, eles podem gerar muita arritmia, né? Que é um ritmo anormal no coração. Então, taquiarritmias, isso aí você pode gerar morte súbita, tá? Então, é aquele cidadão que usa cocaína, usa energético agudamente, mistura tudo, né? Anfetamina e toda essa Nossa. questão. Aí faz arritmia e morre subitamente. É um pacote aí meio É um pacote do perigoso, mal, né? A gente brinca. Então, perigoso. assim, tem o outro lado que eu queria falar também, aproveitando a tua pergunta, Jana, Claro. que é, por exemplo, tem o fator preventivo também, tá? Então, por exemplo, é aquele que fala, você tem que ver a dose do veneno. Então, por exemplo, o álcool, se você pegar, assim, tem estudos ali do Mediterrâneo da década de 2000, que já vem um fator de benefício, por exemplo, do vinho tinto. Isso foi uma febre, né? Com o coração. No ano 2000, né? Exatamente, já tem estudo multicêntrico com isso, né? Primeiro foi estudo do Mediterrâneo, propagou nos Estados Unidos, né, da Europa, e já tem estudo multicêntrico mostrando o benefício do uso do vinho tinto como antioxidante a médio e longo prazo em mortalidade cardiovascular. Por isso que algumas populações ali do Mediterrâneo têm uma mortalidade menor, né? Sim. E foram ver, o que é? Tem N fatores genéticos, mas um dos fatores que foi um fator isolado foi a ingestão de vinho tinto, tá? É o que tem melhor benefício, aí seria o álcool, né? Então, você vê, o álcool que pode ser maléfico quando usado em grandes quantidades, sem supervisão, ou aquele paciente clássico que acompanha em consultório, está tudo estabilizado, exames bons, aí ele vai tomar o vinhozinho tinto dele com todo o benefício, e ele está tendo benefício cardiovascular a médio e longo prazo. Mas aí a gente também entra naquilo, né, João? Tudo com moderação vai bem, né? Sem dúvida. Você faz... Porque assim, até alimentação, se você exagera, Exato. é uma coisa prejudicial. Exato, Né? exatamente. Então, não tem jeito. A gente, pelo que você falou desse estudo, eu já tinha até visto alguma coisa associada. Sim. Realmente, eu li sobre esse benefício, mas é aquilo que você falou, né? É uma coisa que melhora
mas também tem uma substância ali que atrapalha. Exatamente. Então, Né? às vezes quando você passa o over, aquele line point, né, ela Sim, pode ser maléfica. Né? exatamente. Então, por exemplo, né, exatamente. tem um estudo clássico que é da Sociedade Europeia, né, que nesses estudos com vinho tinto, né, com outras bebidas também, mas mais vinho tinto, o ponto de corte ideal foi 2 cálices por dia. Se você passa 3, 4, 5 cálices, a curva se inverte, uma curva em U. Então você tem um benefício, mas depois você começa a ter um malefício. Incrível. Aí você começa a ter doença hepática, cirrose, mais propensão a arritmias pelo álcool. Então você tem que avaliar, você vê, qual a dose do veneno, entre aspas. E Né? é o que você Pode ser uma falou, dose- né? A gente está aqui, no caso, né, falando de infarto, mas você tem outras repercussões cardíacas, né? Uma Sim. arritmia, Sim, né? sim. Então, poxa, são coisas que podem levar a problemas também. Né? Sabe até uma coisa que me veio à mente agora que vocês estavam perguntando, né? Que chega muita pergunta, vocês estavam falando aí de energia, tudo por exemplo, uso de suplementação na cardiologia, Sim, né? sim, é uma Antigamente, o nosso cardiologista éramos veementemente contra, na creatina, whey, pelo amor de Deus, não faça isso. Hoje a gente viu que é justamente o contrário. Tem Sim. estudos benéficos, né, fazendo o link com a atividade física que vocês tinham perguntado. Sim, Então, por exemplo, se você fizer atividade física aeróbia, anaeróbia, que a gente estava falando, se você fizer uma suplementação, lógico, com cardiologista, supervisionado, Acompanhado. nutricionista, tudo, com a creatina e talvez uma suplementação proteica, você tem um incremento da massa muscular, menos lesão e uma melhora a longo prazo cardiovascular. E era justamente os estudos da década de 90, 2000, creatina era um veneno. Tava ao contrário. Agora, não só é benéfico, como é a substância mais estudada na medicina, se você digitar Medline, PubMed, que chama-se creatina. é impressionante. É Tá? Tem impressionante. tido muito artigo, inclusive, não só cardiológico, como a gente está falando aqui, como cerebral, né? O pessoal tem Exatamente. dito até questão Prevenção de memória, prevenção de demência. demência. Tem um estudo lá que eu Sim. vi lá, prevenção Muito de interessante. demência. É impressionante. Né? E assim, isso também é devido a estudos mais robustos que eles fazem e também a melhor e qualidade dessa creatina, Sim. dessas proteínas hidrolisadas, Sim, né? Você sim. tem também uma melhora desses Sim. produtos, né? Sim. Então, com o avanço, né, você tem os estudos, mas você também tem a melhora dos produtos. Sem dúvida. E aí, Né, eles são mais puros, né, claro, mais com purificados. certeza, com certeza. Uma coisa que a gente vê muito, assim, que eu já apresentei para vocês, que a gente faz a parte, né, muito de terapia intensiva, né? E tem estudos já de terapia intensiva com o uso de creatina. Olha aí. Vocês sabiam, é um negócio, você tem estudo, já um estudo, acho que duplo cego, e, né, em UTIs, acho que europeia, Estados Unidos, que já viram o uso da creatina em UTI. Olha que legal. Já com benefício a curto e médio prazo, para o paciente que sai melhor da ventilação, é um paciente que previne polineuropatia doente crítico. Se o paciente está bem nutrido, ele chega bem nutrido para você, ele vai sair mais do ventilador, ele vai melhorar a parte ventilatória, ele vai sair mais de droga vasoativa, vai ter menos dias de terapia intensiva, vai ser mais benéfico para ele, né? E claro, e o contrário, se ele não usa, você também fazer o uso supervisionado e claro, vendo, é uma possibilidade que os novos estudos estão testando isso, né? Então, em terapia Legal. intensiva, é uma coisa interessante, né? A suplementação, a nova visão da terapia intensiva, não aquela visão engessada como era antigamente. Não, olha, a dieta é essa aqui, não. Agora mudou-se, é um perfil, vamos assim, você abre mais o leque, né, para o paciente. Então, é uma coisa interessante, né? Sim. Você vê, um link cardiológico, UTI, você mexe todas as áreas, né? Sim. Negócio E aproveitando esse link, assim, tabagismo maléfico para tudo. Né? muito maléfico. E aí, você tocou no ponto, Diana, por exemplo, a grande parte dos pacientes hoje em dia, por incrível que pareça, aqueles vapes. Né? Nossa Senhora. Então, assim, ele chega, não, doutor, eu tô com. Tem uma colega minha, que é minha paciente, fala, não, João, eu tô com uns vapes, tudo, tá tudo certo. Eu falei, não, tá nada certo. Os estudos atuais parece que é igual ou até pior que o cigarro. Pois Então, esse é um ponto aí que a gente. Passa esse vape passa a ideia de que é um Que vapor, não tá fazendo nada, né? Ah, não, é um vapor com um sabor. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Pelo que a gente E tem vê. alteração não só no pulmão, mas cavidade oral, né? Câncer de boca, câncer de pulmão. Sim, aquecimento, né? Sem contar com a parte cardiológica, né? Mas Sim. olha o problemão que a gente está tendo Sim. numa situação que, não tá tudo bem, não tá nada bem, né? Não tá bem. E a população realmente trocou, né? Porque a Trocou. gente viu o tabagismo antes lá na década de 90. Exatamente. Aí essa moçada acha que isso Que tá tudo não tá bem, fazendo tudo em nada ordem. demais, né? E aí é o cara lá que chega lá, infarta, que tem o processo, tem DPOC, né? Alterações fibrose pulmonar. E aí começa cada vez mais jovem a ter problema, né? Então isso é um ponto muito importante, né? O tabagismo,
um fator de risco tradicional já conhecido há muitos anos, né? Sim. Mas agora esses vapes a gente está conhecendo agora e está vendo que os estudos estão é igual São ou pior péssimos. que o cigarro normal, vamos falar assim, né? E tudo que é novo precisa de estudo, né? Então, Sem até, dúvida. assim, essa moçada não... Até saiu o estudo daqui 10 anos, aí vê o quão mal fez, né? É verdade. É, É verdade. exatamente. Assim é como verdade. viram que a Depois creatina lá é na boa, frente a gente vai da ver. creatina. Exatamente. Aí, tá vendo? É. É um Exatamente. negócio complicado. Aí você vai ver 15 anos depois e fala, olha lá o que aconteceu lá atrás. Putz, né? olha o que eu usava, né? E olha Olha. quanta gente se deu Exatamente. mal, né? Exatamente. É uma coisa complexa. E uma coisa também que o pessoal questiona muito, né? A tecnologia para cardiologia. Você vê realmente um upgrade no sentido de proteção do paciente, com os novos diagnósticos, com as novas tecnologias. Não há dúvida, Juliana. Assim, revolucionou. Antigamente a gente pedia cateterismo a rodo, Sim. né? Então há 10, 15, 20 anos atrás, tem dor CAT. O CAT lembra que é um exame invasivo. Né? Ele tem uma mortalidade, meio a 0,8% dos pacientes que fazem um CAT podem morrer do CAT. Primeira coisa, né? Então o índice não é desprezível, né? Então a gente basicamente está buscando exames que substituam o cateterismo. Claro, tem indicação. Se o paciente tem indicação de CAT, é CAT. Mas aqueles pacientes, vamos dizer, para separar o joio do trigo, aquele intermediário, que acaba sendo 80% dos pacientes, eles vão acabar não caindo no CAT primeiro. Ele vai para uma prova não invasiva. Aí você tem diversas cintilografia. O teste de esforço clássico, que é o teste ergométrico, que é da década de 80, já tinha, né? E você tem né, as provas que a gente está falando, a tecnologia maior, desde cintilografia miocárdica, você aumenta a sensibilidade e especificidade, a tomografia de coronárias, né? Que a resolução é espetacular. Então parece que você está fazendo um cateterismo por tomografia mesmo. Sim. Que legal. Claro, lógico que não é o exame terapêutico. Você faz o diagnóstico, depois você acaba fazendo um CAT. Mas olha, olha quantos pacientes escaparam de um cateterismo sem indicação. O nível de cateterismos brancos que a gente tinha antigamente era enorme. Agora diminuiu um pouco porque você pede mais com critério. Como a tomografia de coronária assim, negativa para infarto, vamos dizer assim, vai? Sim. Com score de cálcio baixo, perto de zero. Sim. Poxa, você evita o cara de ir pro CAT. Dá uma né, segurança. Você fala, não precisa. E tem a sociedade de radiologia que imbrica com a sociedade cardiológica, que ele fala assim, uma angiotomo normal te dá uma garantia de 5 anos aí do paciente estando bem para evento cardiovascular. Claro que tem que caso a caso, né? Mas claro. olha que exame vantajoso, né? Claro. Um cara que está fazendo um acompanhamento com um cardiologista, como a gente falou, ou de repente até com uma nutrição adequada, de repente ele tem esse tempo mesmo, né? Não tem um histórico familiar né, que contribua para o infarto, ele pode realmente ter um tempo aí de tranquilidade, pelo menos com relação ao infarto. Sem dúvida nenhuma. É claro que a gente está sujeito a qualquer outra comorbidade que não só o infarto, mas assim, com relação a isso, pelo menos ele pode ficar tranquilo. Né? Exatamente. E acho que a tecnologia, nem só para o diagnóstico, mas a gente que trabalha em serviços de hemodinâmica, o quanto que a terapia, né? Foi assim um avanço muito grande. Os pacientes fazerem tudo via hemodinâmica. Cirurgias enormes que eram feitas dentro do centro cirúrgico, que são feitas agora. Quase os cirurgiões estão entrando desempregados. Né? Não, brincadeira, mas é assim. Mas aquelas cirurgias, né? Tinha um dogma. Quando eu me formei, né? Eu formei em 2007. Tinha um dogma que falava assim: lesão de tronco é cirúrgico, ponto final. Hoje em dia, grande parte das lesões de tronco de coronária, que é aquele vaso principal do coração, a grande parte, se não quase a metade, vão agora para cateterismo. E lesão de tronco era não, lesão de tronco é igual a cirurgia. Eu lembro os catedráticos falando, pelo amor de Deus, tronco é cirurgia. Não. Olha como o que a gente está falando, você substitui por novas terapias, né? A angioplastia revolucionou muito, além do tratamento clínico, né? A gente subestima o tratamento clínico. O tratamento clínico com as medicações... tem o estudo MAS, a mortalidade, se você segue bem o paciente MAS 1, 2 e 3 por 2, 3 e 5 anos, você tem a mortalidade é extremamente parecida entre o tratamento clínico, a angioplastia e a cirurgia. Então a gente subestima a terapia, mas a terapia está cada vez mais eficaz, os medicamentos. As angioplastias também, então, por exemplo, a angioplastia a gente fazia antigamente angioplastia com balão. Então, você fazia angioplastia dali 2, 3 anos, reinfartava, por quê? Porque fechava, né? E agora você tem o stent, né? O stent, primeiro era o stent convencional. Agora tem um stent farmacológico, que aí você tem uma patência em termos de 10 anos de mais de 90%. O vaso fica aberto em mais de 90% em 10 anos. Então agora você vê, né, nesses últimos anos, né, a gente tem visto, antigamente fazia angioplastia com balão, né? Angioplastia com balão,
tudo bem, era benéfico, você melhorava, né? Você abria o vaso, só que a maioria fechava em termos de 2, 3 anos, né? Agora a gente tem angioplastia com stent, né? Que é como se fosse uma molinha revestível, né? Que você põe no vaso. E agora os farmacológicos, que são revestidos com medicação. Você diminui a inflamação do endotélio e, por conseguinte, você diminui o quê? A chance desse vaso fechar a longo prazo, fazer uma trombose ali, né? Então você vê, o que 90% fechava em 10 anos, agora 90% fica aberto em 10 anos. Olha a diferença. Olha, então, a tecnologia. Mudou completamente. Revolucionou. Então, tem também o que a gente fala, terapia de células-tronco, paciente com miocardiopatia dilatada, né, disfunção miocárdica, ICC, que é você tem agora protocolos com injeção de célula-tronco para regeneração miocárdica. Nossa, regeneração miocárdica. Quando é que a gente falava isso aí? Não. Então, assim, muitos pacientes que às vezes iam para transplante, né? Agora você consegue com célula-tronco melhorar, ele faz um remodelamento reverso, que a gente fala, você melhora, né, o bombeamento, né? A fração de ejeção, que é um índice que a gente usa na cardiologia para ver quanto o coração bate, né? A fração, você tem um incremento grande e você evita o paciente ir para uma terapia substitutiva cardíaca, né? João, uma pergunta também bastante que o pessoal faz é quando que se indica um transplante cardíaco? Que ficou muito em mídia, né? Sim, agora Faustão, né? Exatamente. O transplante cardíaco, ele é bem específico, né? Então, assim, eu brinco assim, antigamente talvez a gente até indicasse mais, porque a terapia para ICC era ruim, né? Então, você tinha lá uma insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada, você tinha uma terapia ruim, né? Então você não remodelava o coração, que é aquele, por exemplo, coração dilatado, o que é o remodelamento reverso? Alguma porcentagem de pacientes com as medicações, que são inúmeras medicações que diminuem a mortalidade na ICC, você tem um remodelamento reverso. O coração ele começa a bombear mais adequadamente e melhora o débito, e aí o paciente diminui, né, os sintomas de ICC, todos os estigmas. Aí você acaba tirando a indicação de um transplante possível só com as medicações. É o ponto número 1. Tem lá a mudança de hábito de vida e tudo isso. Então, antes de pensar em transplante, vamos pensar com arroz e com feijão primeiro, né? Perfeito. Faz uma dieta adequada, modifica os fatores de risco, trata bem, medica bem, diminui a mortalidade. Só isso, mais de 90% das vezes você já está evitando, né? E aí, quando o paciente é refratário, ainda tem essas terapias. Por exemplo, terapia com célula-tronco, você tem a terapia daqueles dispositivos de assistência. Às vezes você coloca um dispositivo de assistência, o paciente melhora, você medica, ele melhora, ele sai de uma indicação de transplante e tem lá uma porcentagem que não vai ter jeito. Ele vai evoluir para transplante cardíaco mesmo. Mas assim, lógico, né, o que eu digo, né, o transplante cardíaco vai da década de 60 para 70, no começo se indicava muito, agora a gente está sendo mais criterioso, mas obviamente tem as indicações dele. Quando nada disso der certo, exatamente. Então agora o gold standard é você medica bem, as medicações estão muito avançadas, cada vez mais medicações que diminuem a mortalidade na ICC, então você evita aquele processo final que é o transplante, que é complicado ainda o transplante, é uma técnica... E qualquer transplante, né? Eu acho que a pessoa, transplante acabou? Não. Após o transplante... Você ganha uma nova doença. Então, por exemplo, você tem que tomar um monte de medicações imunossupressoras, imunomediadoras, que você, às vezes, predispõe a infecções, né? Você, às vezes, pode ter a rejeição do órgão. Então, o transplante, tudo bem, tem muitos na mídia que dão certo, mas grande parte também não dá certo, né? Tem que levar isso em consideração. Sim, são pacientes subgrupos muito graves, né? Mas realmente eles continuam com algumas indicações, mas a gente está sendo mais criterioso e com esse avanço tecnológico das medicações, e também do terapia adjuvante, por exemplo, a miocardiopatia isquêmica, faz angioplastia, o stent, você, né, qual a fisiopatologia? Você levando mais fluxo de sangue para o vaso, que aí vai nutrir a musculatura, você também contribui para o remodelamento reverso. Então, pense sempre na causa da ICC dele. É o álcool? Tira o álcool. É a tireoide? Trata a tireoide. Então, isso não se tinha muito antigamente, agora a gente tem mais documentado. Então, grande parte, você não precisa nem chegar lá no transplante, porque você consegue faz a prevenção antes. Né? Legal. E outra coisa que perguntam muito é os atletas, né? O fulano, jogador de futebol, caiu e infartou no campo. O que aconteceu com ele? Se ele era um atleta, ele não bebia, ele não fumava, ele corria? É uma boa pergunta. Por isso que bate até com o que a gente estava falando no começo, né? A importância de você, não só na população, mas esse subgrupo de atleta, aí você tem que fazer uma prevenção adequada. Aí muda-se o guideline. Exato. Então você vê, para você fazer a consulta, por exemplo, o primeiro apontamento com o cardiologista, você tem que ver o público que você está lidando. Se é um atleta, já tem um outro protocolo específico. Sim. Então, por exemplo, se é um atleta, um atleta de futebol, um atleta né, que faz atletismo, alto rendimento, ele vai ganhar, no mínimo, um ecocardiograma, uma ergometria, e também até, inclusive, os novos guidelines, uma ressonância cardíaca. Por quê? Porque a causa principal de morte súbita em atleta, qual é? Cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica. Tá? E a cardiomiopatia hipertrófica, a gente tem visto o quê?
Lógico, o clássico do diagnóstico é um ecocardiograma. Você vê lá a hipertrofia do septo. Só que lembra, o ecocardiograma é observador dependente. Eu preciso de um bom ecocardiografista. Perfeito. E no início do quadro, eu preciso de um dado objetivo. E a ressonância tem visto a cardiopatia hipertrófica de uma maneira mais precoce. Tá. Então eu consigo já pela ressonância ver, peraí, já está hipertrofiando o septo, coisa que eu não via no eco anteriormente. Eu liberava esse paciente com eco, entre aspas, normal. E esse atleta, ele tem geneticamente isso predisposto? Tem. Não é por conta da atividade física? Não, geralmente a cardiopatia hipertrófica, a forma assimétrica septal, que é o mais comum de morte súbita, ela é um fator genético. Tá? Lógico que ao longo da vida eu posso piorar essa alteração genética, né? Mas geralmente, via de regra, é uma alteração genética. E isso predispõe a uma hipertrofia septal no septo do coração. E esse septo, por estar muito hipertrofiado, você diminui, né, quando você vai fazer o débito cardíaco, esse septo obstrui a via de saída, né, do ventrículo, você gera um baixo débito, arritmia e morte súbita. Essa é a fisiopatologia da morte súbita em atleta. E aí, por que ele no repouso está bem? Porque ele não tem um estresse. Agora ele faz um esporte de alto impacto, um aeróbio muito importante. É o que você falou de piorar a condição dele, né? Ele é um cara de alto rendimento. Alto rendimento. Então o coração dele trabalha já ali de uma forma no limite, exatamente. E aí é outra discussão, aí você vê a revolução dos DEAs, né, dos desfibriladores. Nossa, eu lembro quando teve um jogador, né, que morreu do São Caetano, se não me engano. Serginho, né? Serginho São Caetano. E foi aquele todo por causa da discussão dos DEAs, que não tinha. Não tinha. Você não tinha, por exemplo, depois desses casos aí, outros casos no mundo, aí você tem ideia em todos os aeroportos, treinamento, né, de como se usar. Academia, tá todo mundo preocupado, porque às vezes você não faz o diagnóstico, né, e aí você se surpreende lá com um evento súbito. Sim. Então, esse é um ponto aí. Então, o atleta é um grupo diferenciado, você tem que... É um subgrupo que você tem que ver com mais atenção. Olha de outra forma. Um pouco mais perspicaz. Principalmente, chego às vezes muito maratonista para mim. Quero liberar o coração em maratona. Peraí. Não posso pedir o mesmo, eu tenho que pormenorizar esse tipo de paciente. Eu tenho que tratar desigualmente os pacientes. O esforço é completamente diferente. Totalmente diferente. Então, quando que eu pediria uma ressonância para um paciente assintomático? Né? Um atleta eu já vou pedir. Agora, um paciente que não tem nada, uma ressonância talvez seja um excesso de zero, não é isento de riscos, desde radiação, gadolínio, contraste, tudo, mas no atleta ele é custo efetivo, ou seja, o benefício é maior que o risco. Né? Com certeza. Com certeza. Esse é o ponto. Tem uma coisa também que a gente vê muito nas perguntas, nas caixinhas, principalmente hoje em dia, né, com os tadalafilas, né, sildenafilas, né, que são medicações que na verdade surgiram, né? Você me corrige se eu estiver falando bobagem, né? Hipertrofia pulmonar, não é? Pulmonar. E aí... Eles são, né, Juliano? São todos numa linha vasodilatadora. Vasodilatador, E aí, você sabe como é que surgiu, né, o Viagra, né, sildenafil, tadalafila depois? Estudos até com crianças. Crianças fazem muita hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar. Crianças faziam muita hipertensão pulmonar, né, por cardiopatias congênitas, geralmente, né? E aí, caramba, como é que a gente vai baixar essa pressão pulmonar, né? Com a pressão, porque pulmão e coração tem tudo a ver, né? Eles são circulações sobrepostas, né? Então, quando você tem, geralmente essas crianças têm vasoconstrição pulmonar por uma deficiência, às vezes, no pulmão e também nas cardiopatias congênitas. Perfeito. Né? E aí você tem que abaixar a pressão pulmonar da criança, porque ela é paciente dispineico, mortalidade, aumento de morte súbita. Eles começaram a testar os dilatadores todos. E viram, quando você usava, tinha jovens, idosos, mas principalmente o subgrupo de crianças que foi o mais estudado, as crianças tinham ereção quando você usava esses vasodilatadores. E aí foi aí que veio, né? Falou, pera lá, eu estou vasodilatando, diminuindo a hipertensão pulmonar, mas está tendo, então aí nasceu o sildenafil daí. Sim, perfeito. E aí é uma faca de dois gumes, ele é muito bom, por exemplo, até hoje a gente usa, né, o sildenafil em crianças, 100, 200, 300 mg doses muito mais altas do que o Viagra comum que se usa na população, né? Porque você diminui de fato a hipertensão pulmonar, assim como outros medicamentos também, não é só o Viagra, né? Mas ele tem interação cardíaca. Então, por exemplo, o paciente que usa o sildenafil, eu não vou poder usar certos medicamentos do coração, porque ele já é um vasodilatador. Vamos dizer assim, ele tem um infarto de ventrículo direito, que é um infarto clássico que você causa hipotensão. Se o paciente chega para mim falando que ele usa Viagra e está infartando,
eu não vou poder dar o nitrato para ele, por exemplo. Sim. Se eu der o nitrato, eu mato esse paciente na sala de emergência. Então, você vê, é importante você ter a história do paciente, o quadro clínico. Não é uma coisa que você não pode usar, né? Mas até é importante esse ponto que você está falando, porque você sabe que eles estão utilizando o sildenafil, às vezes, para atleta, né? Para performance. Para performance. Né? Pela vasodilatação, né? Exatamente. Então, você vê como... Olha o problema aí, né? Ele usa sildenafil, aí se ele tiver um evento, e aí? Exatamente. Você tem que pensar nisso. Pera, o sildenafil, então vou tratar ele de uma maneira diferente, eu vou ter uma acurácia maior aqui, né? É, verdade. Esse é o ponto. Verdade. E aí depois nasceram os outros, né? O tadalafila, que são os mais, um pouco mais específicos, né? Mas o clássico sildenafil é isso aí. Né? É isso aí. E fica um alerta até, né, pro pessoal mais velhinho aí que faz o abuso da medicação. Exatamente, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Então, consulte aí seu cardiologista. Sim. É bem importante. Desculpa. E, João, só uma questão também aí, que não menos importante, né? Como é que você está vendo o mercado para o médico cardiologista? Como é que você vê isso hoje? Olha, é uma discussão ampla, né? Eu acho que o mercado da medicina ele é uma discussão ampla porque ele como é que eu vou falar? Né, eu vejo que ao longo dos anos ele tem se deteriorado um pouquinho, tá? Em termos de honorários, de equipes. Concordo. E tudo. Tá? A gente falou até em podcasts anteriores, né, sobre a abertura de muitas escolas médicas. Abertura desenfreada, né, sem uma fiscalização adequada. Perfeito. Muitas escolas não tem nem hospital, né? Esse é o ponto. Exatamente. Então o mercado, eu acho que é a lei da oferta e consumo, né? Então tendo uma oferta muito grande de médicos, então lógico que o mercado vai se deteriorar. Por exemplo, a cardiologia, a especialidade clínica mais comum é a cardiologia, né? Então, você formando mais médicos, a chance deles irem para a cardiologia aumenta, né? E aí o mercado vai se restringindo um pouco mais. Eu acho que os bons médicos sempre vão ter espaço, claro. Tá? E talvez até o abismo seja maior. O bom médico, né, você consegue se diferenciar ainda mais, tá? Mas a via de regra, o arroz com feijão ali da cardiologia, eu acho que vai se deteriorar um pouco. A gente já está notando que está se deteriorando, o mercado de trabalho está ruim, tá? Sim. Então, se você se especializar mais... né, tiver um know-how maior, lógico, você vai se destacar sempre, né? Claro. Mas acho que até um motivo pro médico que está se formando agora, ou pensando em se formar, é essa daí mesmo. Eu estava hoje até com os internos, né? Estava no hospital, eles estavam perguntando exatamente sobre isso. E o conselho que eu dei é falar assim, ó, no pain, no gain. Você vai se sacrificar agora, você colher lá na frente. Então, faça residência, faça especialização, veja bem os pacientes, estude bem, que você vai se diferenciar lá na frente. E tá cada vez mais difícil. Aí eu dei o conselho. O que eu sofri, vocês vão sofrer 3 vezes mais. E essa é uma preocupação, né? Vai existir tantas vagas de residência pelos cursos de medicina? Não tem. Né? Não tem. Né, existe uma deficiência já atual. Imagine mais para frente. Pois é. Então o negócio está complicado mesmo, realmente complicado. Lógico que tem outras áreas também que que nem existiam, na nossa época estão existindo mais, então não só a cardiologia, mas em linha geral, né, nas áreas médicas estão sofrendo bastante. A medicina, ela tem um leque de opções, ela já tinha, e agora, como você mesmo falou, cada vez mais, né? Hoje você tem especialidade da especialidade, né? Exatamente. Então você tem lá... No caso de um ortopedista, né? O especialista, ele é ortopedista, especialista em pé, joelho, ombro, cotovelo, exatamente. joelho. Então você vê que isso mas que realmente é uma preocupação que a gente tem com a especialidade, essa grande demanda de abertura de faculdade, né? Sem dúvida. Isso realmente é uma coisa que preocupa, né? Eu ia falar para você mandar deixar uma mensagem aí, né, para os médicos que estão formando, né? Você já meio que falou, né? Eu acho que assim, o que eu daria de conselho é assim, eu acho que né, o principal vai ter um desafio grande, como também já tinha, né, nas épocas anteriores, mas o desafio agora é outro, né? Um desafio em que a gente está falando de menos vagas, você está falando em menos honorário, né? Exato. Então vai ser um desafio grande. Mas também, eu acho que assim, tem que dar um desafio positivo, né? Eu acho que também é uma possibilidade desse aluno se reinventar. Se reinventar, se diferenciar. Pensa antes, é o que eu falo.
se sacrifica, pensa, você vai ter mais dificuldade, então ele já se antevém, antecipa o quadro, né? Quem fizer isso vai ganhar lá na frente. Sim. Esse é o conselho que eu daria, né? Então, sem dúvida. Eu acho que é uma coisa que eu acho que se deteriorou ultimamente, né? A gente tem visto, desde a época de formação, cada ano que passa eu estou vendo mais dificuldade, né, nos novos médicos em se estabelecer, mas se ele estiver ao lado de gente boa, empresas fortes como a nossa, né? A Calmed é uma empresa muito forte, tem um estilo, né? Você vê, os médicos da Calmed, é o que a gente está falando, tem o estilo que a gente quer para a empresa. Sim. Então, se estiver do nosso lado, eu acho que tem uma chance boa de estar do lado de bons profissionais, ter bom aprendizado e crescer mais para frente. Quem sabe aí, ponto, né? A gente está iniciando aí, né, um projeto, né, de residência médica. Quem sabe a gente consegue começar também em breve aí formar, né, médicos cardiologistas, intensivistas. Olha. Quem sabe, né? Eu acho que isso aí vai ser um ganho enorme, né? Com certeza. João, e a sua última mensagem para a população geral, como cardiologista? Olha, a mensagem maior que vocês podem ouvir de mim é prevenção. Prevenção. Quem não previne... João. Quando você já tem o evento, claro, a gente vai tratar também a prevenção secundária, mas a prevenção primária é o ideal. Prevenção é o principal. Dieta adequada, atividade física, mudança de hábito de vida, isso aí tem que ser não uma exceção como tem sido, tem que ser a regra. Assim como o trabalho, a família, os estudos, perfeito. A atividade física é um pilar que tem que ser dado como ênfase completa. Perfeito. Tem que ser um pilar, assim, é uma prioridade minha, como é cuidar das minhas filhas, estar com a família, tudo. A minha atividade física é sim uma prioridade, porque eu estou pensando o quê? Eu vou ter um bem-estar para mim e para os meus entes, eu vou viver mais, com melhor qualidade de vida e certamente eu vou ter mais êxito no futuro. Então, a minha mensagem, muitos anos de formação, depois de ver tudo, casos de UTI, cardiológico, tudo claro, a gente trata, né? O que a gente tem que tratar, mas assim, previna tudo isso acontecer. Previna. Exatamente. Concordo 1000% com você. 1000%. Acho que a prevenção é o caminho. E eu falo isso até para os próprios convênios, né? Evitar internações de UTI. Exatamente. Né? Que são coisas custosas, né? Internação hospitalar, que é uma coisa alto a prevenção custo. É custo-efetiva. É custo-efetivo. Saúde primária. É isso. Saúde primária é custo-efetivo. É isso. É custo-efetivo. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Sem dúvida. Quero agradecer muito. Muito bom. Quero agradecer muito esse bate-papo aqui. Eu não vou nem chamar de podcast. Foi um bate-papo. Esclareceu várias dúvidas. Né? Poxa, várias dúvidas aí. E certamente surgiram outras. Que a gente vai trazer você aqui de volta aqui para bater esse papo com a gente. Estou sempre à disposição aí. Muito obrigado. Obrigada, João. Jana, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade aí, viu? Isso aí. Um grande abraço aí, Até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço.